Oi pessoal, bem-vindos a mais um SQ Leu Seus Comentários, o programa que começa com grosseria e termina com deboche. E hoje a gente tá aqui, infelizmente, pra última edição do SQ Leu Seus Comentários de Game of Thrones. Hoje a gente vai ler os comentários deixados na nossa review da season finale de Iron Throne e do nosso vídeo das 5 coisas que não entendemos na 8ª temporada de Game of Thrones. Isso. E é interessante falar que a gente não sabe se a gente vai ter outro com grosseria e deboche, porque Game of Thrones era uma coisa muito própria. Porque a gente era os únicos que sempre tava reclamando dos episódios, e por isso a gente tomava muito hate, por isso que a gente vai fazer esse tipo de coisa. Mas nas outras séries, normalmente a gente acaba sendo... a gente assiste boas séries, faz reviews de boas séries, então é muito raro a gente ter um quadro que fala mal. Então, o SQ Lê Seus Comentários não morreu. Não está morto. Provavelmente só morreu esse SQ Lê Seus Comentários mais ácido e... Com certeza. E irônico, porque a gente consegue ter umas discussões muito melhores das outras séries que a gente faz review. Então talvez a gente introduza esse quadro de novo, se a gente vê que tem bastante gente comentando nos vídeos e a gente não dá conta de comentar também e responder tudo que elas estão falando. Exato. Antes da gente começar, não esqueça, como sempre, de deixar os seus comentários, de dar like se vocês gostaram do vídeo, se inscrever no canal se não são inscritos. A gente quer deixar bem claro que a gente não vai parar de fazer vídeos de Game of Thrones. A gente pretende fazer outros vídeos sobre a série. Inclusive o Misa tá pensando em fazer vídeos sobre os livros que ainda vão sair. Então, por favor, não nos abandonem depois de Game of Thrones. E nós botamos vídeos quase todos os dias, então certamente vai ter alguma coisa que a gente vai falar que vocês vão gostar. Com certeza. Filmes, séries, games, tudo isso. E não esquece de nos seguir nas redes sociais. Nós temos um grupo fechado no Facebook, nós estamos no Instagram e nós temos Twitter. Eu tenho Twitter, o Misa tem Twitter e o canal tem Twitter, então eu tenho muito Twitter pra twittar. É isso aí. Bom, esse foi um vídeo especial, digamos assim, pro canal, porque e foi uma experiência completamente diferente. A gente nunca tinha tido uma live com tanta gente participando. Nós atingimos praticamente quase 5.000 pessoas ao mesmo tempo assistindo. Muito obrigada a todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que aguentou a gente e veio compartilhar sua raiva conosco, porque foi uma live onde todo mundo... Eu sei que a gente só conseguia ver os comentários subindo teria sido melhor ver o filme do Pelé. Shame. Eram vários posts, muita gente indignada, e foi uma experiência muito legal, porque eu até pensei depois, a gente podia ter feito mais lives, mas a Maria lembrou bem, disse, não, nas outras lives todo mundo ia vir cagando um pau na gente, e essa era uma live especial porque todo mundo tava com raiva junto, então todo mundo passou raiva junto. E graças a vocês, obviamente, a todos os comentários que vocês deixaram, todos os likes, todos os compartilhamentos, a gente conseguiu uma coisa, um feito inédito pro canal, que era entrar no Em Alta do YouTube. Às 11 da manhã nós entramos em 7º lugar no Em Alta, competindo contra Shallow Now, da Paula Fernandes, Juntos e Shallow Now, competindo com Nuggets. Ganhamos por algumas horas de Nugget, ping-pong de Nugget escroto, que era um vídeo ridículo nojento, que tava na nossa de Nugget nojento, isso. Então foi bem legal, foi uma experiência muito louca pra gente, porque a gente nunca tinha conseguido chegar na aba em alta, e nos outros episódios, mesmo quando a gente tinha boas avaliações, tinha bastante comentários, que inclusive no último, na crítica anterior que a gente fez, a gente teve mais de 1.000 comentários, e mesmo assim não entrou, mas dessa vez a gente tava lá e foi graças a vocês, e foi muito legal mesmo a gente conseguir chegar tão longe, mesmo que... Porque a gente tá fazendo isso há 3 anos, 3 temporadas de Game of Thrones já, nós tava aqui malhando sempre, sendo malhados também, e é legal pelo menos ver que foi reconhecido pela galera e por vocês principalmente. Bora começar? Bora! Orlando Félix. A principal revelação do episódio final foi o esgotamento criativo dos roteiristas. Sim, é uma coisa que a gente já vinha falando há um bom tempo, mas eu acho que ficou bem claro nesse último episódio e as pessoas finalmente caiu a ficha pras pessoas. Foi aquilo que a gente falou levou 4 temporadas pra cair a ficha das pessoas. 4 temporadas e 5 episódios, né? Porque foi até o 5º episódio tinha gente que não, defendendo ali, ó. 1.000 dislikes no outro vídeo que a gente tava metendo pau, porque não, mas faz sentido sim, não, tava explicado, não, porque barará. Mas finalmente a ficha caiu, as pessoas viram onde é que foi parar, porque esse final, da forma como ele foi feito, essa temporada final da forma como ela foi feita, é só um resultado de 4 temporadas
de mau desenvolvimento de personagens e não saber o que fazer com a história. Então, a gente tava... vamos dizer assim, da 4ª pra 5ª temporada, a série morreu. E aí a gente tava fazendo teorias até agora que a série tava uma merda. Como se fosse comparando com o episódio de Game of Thrones, né? Uhum. Ele morreu e ninguém viu, e agora o plot twist no último episódio é que a série tava morta já desde a 4ª temporada e ninguém tinha se ligado. Desde a 5ª temporada ninguém tinha se ligado. E a gente sempre falou disso e sempre vai falar que pra gente os culpados pela queda de Game of Thrones foram os roteiristas. Sim. Em todos os aspectos, a série manteve a sua qualidade. Com certeza. Na fotografia, na direção, na trilha sonora, efeitos especiais, efeitos visuais, maquiagem, figurino, algumas atuações, apesar de a gente não achar todos muito bons atores. O que deixou a desejar foi o roteiro. 100% foi o roteiro, é 100% culpa do roteiro. E é uma aula de como o roteiro pode estragar uma série tão boa, tão bem feita. Como ela pode salvar, como ele pode... As 4 primeiras temporadas, como ele pode salvar. As 4 últimas temporadas, como ele pode destruir. Não como ele pode salvar, como ele pode estabelecer a série como uma das melhores séries da história da humanidade. E depois fazer com que ela seja uma das séries mais odiadas da história da humanidade. Então, tipo... complicado. Kelly K. Sempre que um Dothraki ou Imaculado morre, ele se multiplica em 2. Accurate. A gente não deu muita bola. Não. Eu não dou mais muita bola pra esse tipo de incongruência, assim, sabe? Porque eles não... O problema é a questão de todo esse problema de roteiro e de desenvolvimento de história de personagem. É que, tipo assim, eles não te dizem quanto tempo passou. Assim, eles podem inventar o que eles quiserem. Quando eles quiserem dizerem, passou o tempo suficiente. E eles não te dizem quantos soldados ela tinha e quantos soldados ela perdeu pra depois tu não poder cobrar. Tá, mas ainda tinha um monte. Eles nunca são muito claros em relação a isso. E aí, como eles são muito vagos, tu não pode cobrar eles porque, né? Eles moldam isso como o roteiro deles pede. Eles não têm interesse em ser consistentes. Eles têm interesse em poder fazer o que eles quiserem. E por isso essas incongruências loucas e por isso que o Jon foi confrontar o Verme Cinzento, daí quando ele foi ver a Dany, o Verme Cinzento tava lá, sabe? Tipo... não faz sentido nenhum, umas coisas meio nada a ver, assim. E aí tu para pra pensar, assim, nas primeiras temporadas, a preocupação que eles tinham, assim, ó, nós temos X tropas e a gente tem que ganhar deles e a gente não tem como ganhar deles. Então, a preocupação que o Robb tinha, principalmente, né? Então nós temos que fazer aliança com os Frey, eu vou ter que voltar pros Frey, vou ter que pedir desculpa pros Frey. Se eu não fizer isso, eu vou perder a guerra. Sabe, tipo, por isso que eles colocou no Casamento Vermelho aconteceu tudo que tinha que acontecer. Só que era uma preocupação que eles levavam em conta. Assim como mantimentos era uma questão que eles levavam em conta. Por exemplo, a Sansa agora não faz parte mais dos 7 reinos. Eles não têm muita comida porque eles não tiveram uma primavera muito boa. O Winterfell foi queimada. Eles estão com falta de comida. Como é que ela vai fazer pra conseguir mantimentos? Ela vai ter que pedir ajuda pro 7 reinos, só que ela não faz mais parte dos 7 reinos. Então provavelmente eles vão se afundar em dívida. Então, tipo, sabe, esse tipo de consequências que eles não medem na série, que são coisas que eram interessantes na história original e nos livros. Então não tem consequências, não tem metas estabelecidas, não tem regras estabelecidas. Cada um faz o que bem entender. Mad Bull, seria melhor ver o Rei da Noite matar todos. Esse é outro comentário que estava sendo dito muito na nossa live. Seria melhor o Rei da Noite ter matado todo mundo? Seria melhor a resolução da história ser a luta contra o Rei da Noite e não no meio da temporada. Subverter expectativas, né? Aquela ideia deles, eu não duvido que talvez até no próprio George isso seja uma das coisas que ele vai trabalhar primeiro, que vai ser a questão do Rei da Noite, não vai ser o boss principal, mas a forma como ele não afetou em nada a história. Não afetou em nada, porque não tem nenhum personagem... Nada do que ele fez, nada do que ele causou de conflito nesses 3 primeiros episódios impactou de alguma forma os últimos 3 episódios. Só não tinha o Jorah junto. Mas o que mais fez? Pra que mais significou? O que mais ajudou? Nada. Ele matou o dragão na outra temporada, nessa temporada não. A intenção toda é aquilo que a gente tava falando. A gente precisa que o Jon descubra que ele é o Aegon Targaryen e conte pra Daenerys pra gente ter esse conflito. Tá. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos criar essa coisa idiota que o Rei da Noite tá indo pra Winterfell, aí o Sam tem que ir pra lá e eles vão se encontrar e ele vai contar pro Jon. Não é como tu conduz a história de um jeito coerente. É como é que a gente vai chegar de A a B do jeito mais foda possível.
Vamos meter uma guerra no meio, daí em alguns segundos dessa guerra a gente coloca uma conversinha deles ali. E aí a gente vem de novo pra aquele papo, né? O D&D disseram numa entrevista, perguntaram, os que encheram o nosso saco, porque saiu uma entrevista com eles no Jimmy Kimmel? Não, Jimmy Kimmel, acho que é Jimmy Kimmel, ou Jimmy Fallon. Não, foi Jimmy Kimmel, Aí ele fala assim, mas e os outros então acabaram? Aí nós não podemos responder isso. E não aconteceu nada, os outros tinham acabado mesmo. E as pessoas, não, mas eles vão voltar porque na última cena vai ter não sei o que. É porque a gente ainda tava esperando que eles fossem inteligentes, entende? A gente passou todo esse tempo esperando que eles fossem inteligentes. Só caiu a ficha de muita gente no último episódio, porque no último episódio não aconteceu nada de inesperado. Então foi quando eles finalmente notaram que não, esses bosta não são inteligentes. Eu gastei o meu tempo pensando e teorizando e lendo tudo nas entrelinhas de que estava acontecendo, vendo os pormenores das cenas, vendo o que eles estavam dizendo, pra esses bosta só me entregar isso aqui. Porque todo mundo superestima os roteiristas. Porque as pessoas, elas viajam em qualquer detalhezinho da série. E isso não foi diferente na 8ª temporada de Game of Thrones. Drogon é uma fêmea que tem filhotes, se o Daario Naharis vai aparecer, que aquilo que a Melisandre falou pra Arya foi uma profecia, o Valonqar, o Azor Ahai. Tudo isso é da gente querer ler nas entrelinhas, que não é streamline como a gente tava imaginando. Sim. Tem alguma coisa por trás muito maior. E não tem. Teve uma coisa muito engraçada que eu tava vendo hoje, que a Brienne e alguém... Acho que é a Brienne e eu acho que o Jaime, o Nicolai Costa, tava dando uma entrevista e a Brienne disse, acho que o Bran vai sentar no trono. A Gwendolyn Christie. E aí o Nicolai olhou pra ela e disse, mas isso não faz sentido. É porque não faz sentido. É porque não faz sentido. E no final das contas ela acertou, mas tipo, não, realmente não fazia sentido. Fênix. Depois de assistir esse lixo da última temporada, nunca mais reclamo do final de Lost. É uma injustiça que foi feita com Lost muitos anos atrás, e eu acho que as pessoas ainda, por algum motivo, ainda ficam... É que tipo assim, tu cria um mantra, né? Agora foi criado esse mantra também. E How I Met Your Mother também teve mantra. Mesmo que tenha gente que goste, vai ser How I Met Your Mother teve um final ruim. Na nossa opinião, teve um final ruim. Teve gente que gostou do final de How I Met Your Mother, a gente achou que foi ruim. Tem gente que diz que se vocês não gostaram do final de How I Met Your Mother é porque vocês não entenderam a série. E eu acho que é completamente o contrário. Se tu gostou do final de How I Met Your Mother é que tu não entendeu a série. É porque o final de How I Met Your Mother devia ter sido na 4ª temporada, tipo, era uma coisa Quem gosta do final de How I Met Your Mother eram as pessoas que queriam ver o Ted com a Robin no fim. Não importa se isso faz sentido com a história, se isso é coerente, se isso é nada. Eles shippavam o Ted e a Robin, então eles ficaram felizes que o Ted ficou com a Robin no fim. Assim como quem gostou de Game of Thrones queria que os Stark sobrevivessem no final. Exatamente. Que eu li essa semana alguém dizendo que é muito claro que a série, os protagonistas sempre foram os Stark desde a primeira temporada. Quando a morte do Ned veio pra nos dizer que não tem protagonistas. Não. E o que eu acho de Lost é que Lost tá valendo o tempo dela. Sim, com certeza. Sabe, eu acho que se Lost viesse agora, depois que a gente já viu Breaking Bad, que a gente já viu The Leftovers, que a gente já viu todas essas outras séries mais introspectivas de personagem, que fazem te filosofar sobre a vida, e pensar que nem sempre as respostas são o interessante de uma série de TV, mas sim a jornada pela qual ela te leva, as pessoas não ficassem tão putas com o final de Lost. Porque as pessoas adoraram o final de The Leftovers. Exatamente. E como é que isso difere? Isso não difere tanto do final de Lost. Não, e é interessante, mas é que a questão, assim, por exemplo, em comparar com Game of Thrones e Lost, por mais que as pessoas reclamem da última temporada de Lost e do último episódio, ainda assim... Todos os desenvolvimentos de personagens e todos os finais dos personagens são extremamente satisfatórios. Foi tudo amarrado. Foi tudo amarradinho assim, ó. Esse personagem aqui, ó, vai passar por isso, vai ter um crescimento no final da série e vai se tornar isso. Sabe? Só que, tipo, faz sentido essa transformação dele e quando chega no final, que daí eles finalmente têm aquele encontro e passam adiante... é uma conclusão, é um fechamento para esses personagens, é embalar e entregar. E Game of Thrones não fez isso, não só deixou as pontas abertas, como deixou um monte de personagem subdesenvolvido, mal desenvolvido e mal escrito. Então, tipo, nem isso foi satisfatório. E, tipo, pelo menos nesse ponto, Lost conseguiu fazer muito bem, que amarrou os personagens direitinho. Não respondeu quase tudo, na verdade. Se tu olhar a série de novo, tu vê que eles responderam quase tudo. Mas o problema foi que as pessoas focaram demais no mistério e pouco nos personagens. Diego Soares. Tyrion, prisioneiro algemado, escolheu o rei. Cena patética, deu vergonha alheia dos atores. Eu
foi a coisa mais sem noção possível. Porque eles, primeiro que não fizeram nada com ele, os caras mantiveram ele e o Jon prisioneiros. Que ninguém entendeu até agora por que eles não mataram o Jon. Tipo, eu matei a Daenerys. Vamos te prender. Vamos te prender e falar com os lords de Westeros. Não, vamos te matar e vamos embora. Aí tinha um meme muito bom, que é o Grey Worm dizendo assim, o Verme Cinzento dizendo, tá, aqui ó, tu não tem direito de falar. Aí os Lords de Westeros, que são responsáveis pela morte da rainha dele, tá, ele pode falar. Aí ele escolheu o novo rei, o cara que matou a rainha vai pro norte, e ele vai ser o mão da rainha. Eles escolheram o novo rei, que é irmão do cara que tá preso. Que eles querem matar, que eles querem que seja justo. Uhum. E até agora eu não entendi por que eles mandaram o Jon pra muralha, sendo que os Dothraki e os Imaculado estavam indo embora. Eles podiam ter ido embora e o Jon ia pra Winterfell e deu. São honradíssimos. O Jon é honrado, entendeu? O Jon é um covarde que matou a mulher covardemente, da maneira mais covarde possível, mas ele é honrado, entendeu? E aí, tipo, o Verme Cinzento fez isso, tipo assim, tu não vai falar aqui. De bom grado. E o cara se tornou mão do rei. O cara que ele tava preso, que ele não ia falar nada, virou mão do rei, tá ligado? Tipo, tá, e aí? Eu acabei de dizer pra vocês que ele não era pra falar nada. Mas, enfim, foi bem tosco isso, bem ridículo. Bunda mole, que a nossa palavra-chave pra oitava temporada de Game of Thrones é bunda mole. Ana Beheregaray. Falem sobre as interpretações desse episódio. Pra mim, Kit e Isaac disputam a unha e o troféu Cigano Igor. O único que demonstrou bem sentimentos foi o Drogon. Deem um M a ele. O Kit Harington, a gente já falou várias vezes que ele foi pra escola Keira Knightley de atuação, em que ele tá sempre de boca aberta, nunca fecha a boca. Ele tem problema, ele não deve é ter um carne bom ator. esponjosa no nariz. E o Isaac, eu acho que ele tava tentando ser blasé, só que ele só parecia, tipo, entediado. E essa é a questão. A Dani tava com uma cara de louca, com uma cara de usurpadora, de cara de usurpadora mesmo, de novela mexicana. Ela é a Daniela de Westeros mesmo, e ela tava assim com aqueles olhão estouradão assim também. Eu achei que foi extremamente forçadaça assim a parte dela. Nenhum dos outros, realmente, eu acho que a cena mais emocionante foi o Drogon. Foi a única cena que eu senti alguma coisa. Porque foi o momento que a gente realmente ficou chateado por ele, porque ele ficou sem mãe. E pra mim, os dois melhores atores de Game of Thrones são o Nikolai Coster-Waldau e a Lana Headey. Nem o Peter Dinklage. O Peter Dinklage só... mas ele decaiu quando o roteiro dele decaiu, ele decaiu junto. Porque ele foi obrigado a fazer aquilo lá parecer plausível e... Mas assim, a cena dele encontrando a Cersei e o Jaime foi legal. Foi legal. Foi uma cena boa. Eu não achei cena boa, porque tinha só meia dúzia de tijolo em cima deles. Ele conseguiu tirar sozinho. Só caiu o tijolo naquela parte. A interpretação dele eu tô falando. A interpretação dele. A cena foi ridícula. A interpretação dele, sim. Jonzeira. Jon, que sempre foi justo, assim como Ned, mata a Daenerys na covardia em um momento que ela estava indefesa. Isso não condiz com a trajetória dele. Forçaram uma barra gigante. Da mesma forma que tentaram transformar a Daenerys em Hitler. Final escroto. A Daenerys em Hitler, a Daenerys louca, isso aí a gente já falou 500 vezes, bilhões de vezes, que o problema foi o tempo que eles tiveram pra desenvolver. Eu não acho que é uma ideia, eu acho que é uma boa ideia a heroína da história se tornar a verdadeira vilã. Acho que foi muito mal desenvolvido, muito mal escrito, mas visualmente estava bem legal a parte dela. O Jon ter sido covarde foi bem estranho mesmo. Eu esperava que fosse de uma forma um pouco mais... que tivesse um pouco mais de emoção. Que cagaço da porra. Eu esperava que tivesse um pouco mais de emoção a forma como ele fez isso. Não que fosse tão subversão de expectativas. Ele deu um beijo nela e deu uma facadinha nela que ela nem sequer notou que ele tava puxando uma faca. E ela com uma facadinha morreu só. Clichê, foi muito clichê. Foi uma morte muito clichê. A gente já viu essa morte em 1 milhão de séries. E Game of Thrones não é 1 milhão de séries. É que se tu parar pra pensar, tem aquele paralelo, né, de gelo e fogo, né? O rei do gelo morreu com uma facada e a rainha do fogo morreu com uma facada. Uau, que poético. Tudo rima. Olha, exatamente. É poesia, tem que rimar. É como poesia tem que rimar. Deus o livre, não. Patrícia Fernanda Fedel.
Westeros vai virar o Brasil pela acessibilidade, kkkk. Com um corrupto cuidando da grana designado por alguém que não tá nem aí pra nada, irmão do cara que definiu isso e depois vai embora porque não pertence àquele lugar. Vamos combinar que começou com nepotismo, né? O fato de todos os Starks que estarem ali, todos os Lords que decidiram com eles tinham alguma aliança com os Starks. O Gendry com a Arya, o Aeryn com a Sansa. O Aeryn não, ele é primo deles. Não, mas tudo bem. Mas o Aeryn, ele era apaixonadinho pela Sansa. Então tem isso que tava em jogo também. Sim, mas ele é primo deles, claro. Que é mais forte que uma aliança, mas ele não né? Gostava, ele não gostava muito deles, assim, nessa questão. Ele queria mais era porque ele era apaixonadinho por ela. Acredito eu. Aí tem o Royce, que trabalhou como eles durante aquele tempo inteiro ali. É o Royce, né? Não lembro se é o Royce, eu acho que é o Royce. E todos os outros, fora ali os Dornês. O Edmure Tully, que é tio deles. A única ali que era meio contra era a Yara, porque ela tinha jurado lealdade a Daenerys. E o Davos, que tava com eles o tempo inteiro. Todo mundo tava com eles o tempo inteiro. E aí, de repente, não, aqui ó, a minha irmã vai ser dona do Norte, o Norte vai ficar na dela, que foi o que a gente falou também. Tipo, por que todos os outros reinos não se emanciparam também, se o Norte pôde se emancipar? Sabe? E ao mesmo tempo eles não pensaram muito nas consequências disso, de que forma isso vai afetar, porque no momento que o Norte se separa de Westeros, os Westeros não tem mais nenhum tipo de auxílio que tem que dar pro Norte. Eu vou morrer de fome lá então esse inverno aí, se fodam vocês. Então é complicado, assim, todo mundo foi perdoado, todo mundo ficou de boas, vamos perdoar, vamos... Essa aqui é a nova era de Westeros, a roda foi quebrada. Todos. E substituída por outra. Muito sacanagem isso aí. E, obviamente, botar o Bronn de senhor das moedas, Lord of Coin, é uma coisa bem irresponsável no estilo de botar o Littlefinger como mestre das moedas. O único cargo que eles aceitaram mesmo foi o Davos. Que daí tá perfeito, ele é o mestre dos navios. Felipe Ferreira, a HBO tem um sério problema de vazamento, porque tudo que vazou se provou verdade. Nessas 2 temporadas. Nas 2 últimas temporadas. Porque vazou que o Rei da Noite ia matar o Viserion na temporada passada. E vazou todo aquele episódio. Todo o episódio final, que a gente não queria acreditar que era verdade. E acabou se provando verdade. E vazou um episódio também. Tem que ver, porque se eles não aprenderam com Game of Thrones, com o que eles vão querer aprender? O que vai ser tão arriscado, tão querido pra eles quanto Game of Thrones? E isso aconteceu em Westworld também, né? A gente teve vários episódios vazados de Westworld. Toda temporada de alguma série um pouquinho mais popular da HBO tá sendo um recorde de vazamentos, assim. Então, mas é que é muita gente envolvida, né, também. Vai saber o que aconteceu. Porque não é só a HBO, né? Geralmente vaza as distribuidoras nos outros países que são sempre a fonte dos vazamentos da HBO. E eles não fizeram nada pra impedir que isso acontecesse novamente. E aconteceu. E teve não só... O episódio 2 vazou, o episódio 3 teve cenas vazadas. Praticamente todo o episódio 3 teve cenas vazadas. E assim por diante. O episódio 4 também teve, depois parou um pouquinho. Eliane Munhão. Depois de 8 anos, os ministros do rei só estavam preocupados sobre a qualidade do cabaré que precisariam fazer. Para que o Jon, entre outras coisas, ganhou a Batalha dos Bastardos. Espero que o livro tenha outro final. Eu vou falar pra vocês por que o Jon ganhou a Batalha dos Bastardos. Porque eles precisavam se livrar do Ramsay Bolton. Então, assim, como é que a gente vai se livrar do Ramsay Bolton e fazer uma coisa fodona? Vamos meter uma batalha no meio. Eles meteram a Batalha dos Bastardos, eles conseguiram se livrar do Ramsay e eles conseguiram... por algum motivo, eles fazem com que o Jon seja o herói das batalhas que ele não ganha. Ele é sempre o herói das batalhas que ele não ganha. Quando ele finalmente ganhou uma batalha, que foi ter coragem suficiente pra, mesmo que covardemente, matar a Dany, quando isso era necessário, ele perdeu bonitamente, sendo que ele mosqueou um monte de vezes que ele podia ter sido punido e não foi punido. Ele teve plot armor também, que protegeu ele durante todo esse tempo, né? E uma coisa que... eu tava assistindo um canal de reviews que eu assisto, que é americano, e ele tem um pensamento muito legal, assim, porque logo que saiu a temporada, ele fez uma análise por que deu errado. Why It Sucks, é o Cosmonaut Tower, é o nome do canal. E ele fala uma coisa que eu esqueci de falar todas as vezes, mas que tava na minha cabeça, assim, esse tempo inteiro, que é o seguinte... no começo, quando eles precisavam resolver alguma coisa, tu tinha diálogos incríveis, e a gente já falou isso também várias vezes, e esses diálogos eram os grandes momentos da temporada. A gente, assim, ó, se tivesse uma luta por temporada, era um negócio absurdo, assim, tipo, porque o resto da temporada era só os peões se mexendo, sabe? E aí, a partir da 4ª temporada, quando acaba os livros e eles começam a ter que construir a história da maneira como eles acham que tem que fazer,
Todo momento que eles não sabem como resolver um conflito, eles criam uma luta, eles criam, botam um dragão pra voar, ou eles pegam e botam uma cena de sexo, alguma coisa pra tapar aquele furo que eles não sabem como resolver, ou uma morte chocante. Então eles não sabem... Eles não sabem como resolver, eles botam um desses artifícios pra tentar tapar o buraco. Porque isso é muito Game of Thrones. Porque isso é muito Game of Thrones, como a gente viu várias vezes em outros momentos. Sendo que a gente não era isso. A série era boa porque o desenvolvimento dos personagens era ótimo e o texto que acompanhava esse desenvolvimento era maravilhoso também. E era isso que nos prendia. E eu chego num momento eles, não, agora nós temos que fazer as maiores batalhas. E cada batalha tem que ser maior que a outra, ao ponto de que eles chegaram num momento que, tipo, nossa, nós temos que fazer a maior batalha de todos os tempos pra superar as outras batalhas que a gente fez. Porque senão a gente não vai conseguir satisfazer os fãs. E daí tira da história, tira o tempo que era pra ser trabalhado na história pra tentar trabalhar na maior batalha de todos os tempos, e daí na maior batalha, daí na maior batalha, daí na maior batalha da história da TV. E quando eles têm que fazer 2 episódios de diálogo, é 2 episódios de enrolação e encheção de linguiça. Que agora, olhando em retrospecto, não são tão ruins como o resto da temporada. Mas ainda assim, eu não gostei deles. Pedro Alberto. O melhor foi no último episódio o conselho discutindo o processo seletivo pra mestre dos sussurros quando o rei é o corvo de 3 olhos. Não faz sentido! Eu acho que foi uma piada dele, né? Você tem que decidir quem é o próximo corvo de 3 olhos, eles ficaram meio que se olhando assim, tipo... Mestre dos sussurros. Mestre dos sussurros. Pra quê? Por que as pessoas de mestre dos sussurros, né? Não faz sentido. Porque o Bran tem que perder o tempo dele sabendo cadê o Drogon. Não, ele vai ser um rei que vai ficar brincando de dragão e vai esquecer que... vai esquecer de reinar. Gregório Padilha. Beijos, Gregório. E uma listinha de outras coisas bizarras nesse final. Podrick de guarda real, sendo que ele era aprendiz de Brienne há pouquíssimo tempo. Sam de Grandmaster Eden, ele mal tinha começado essa preparação. Bronn sendo recompensado com uma das maiores terras do reino e um assento no conselho por ameaçar a vida do Mão. Gendry foi mantido como Lorde de Storm's End, apesar de que a única coisa que mantinha lá era Daenerys no poder. Isso fora as portas soltas, né? De Mira aos Dothraki foi um show de negligência. Tudo isso a gente fala na nossa review, eu acho, de todos esses Do Podrick não. O Podrick não faz sentido. Falamos do Podrick, sim. Falamos do Podrick, falamos do Sam, falamos do Bronn, falamos do Gendry. Só não falamos nas pontas soltas com os personagens que eles não mostraram como a Mira. Mas eu acho que... eu não vejo como eles iam inserir a Mira de algum momento. Não, eles esqueceram ela. Eles esqueceram ela no churrasco, assim, completamente. Ela ficou no vão de personagens esquecidos, como Daenerys Harris, por exemplo. Personagens que eles julgavam inúteis. Eles não sabiam o que fazer com eles, então eles eram inúteis. Eu não lembro se a gente falou, porque eu não lembro de ter dito porque o Podrick realmente não faz sentido nenhum. Ou se a gente falou, eu não lembro de ter... A gente falou na review. Que não faz sentido ele estar na Kingsguard? Sim. Porque não faz sentido mesmo. Não faz sentido. Que a Brienne faz sentido, mas o Podrick não. E o Sam de Grandmaster realmente, olha, foi de zero ao herói. Só porque ele tava ali do lado deles. Não, agora ele é um Grandmaster também. Já tem um monte de círculo. Se bem que eu não sei quanto tempo se passa também, né? Pois é, quanto tempo passou. É difícil de saber. Gendry, foda-se também, ele chegou lá, bateu na porta, todo mundo aceitou de boas, né? Vai entender. E os Dothraki, enfim, os Dothraki do nada. Eles eram extremamente selvagens, perderam a rainha deles e... Não, vou ficar por aqui, tá de boa, a gente tá show aqui. Adoro aqui. Tudo civilizado agora, caminhando na rua com o Zarak de fora. Tá, beleza? Ok. Então tá, né? É o que vocês querem. Dizem... Eduardo Quintana Gosch. Beijo, Eduardo. Muitos beijos, Eduardo. Cena final do episódio. Jon olha pro portão descendo, olha pro povo ao redor, olha pra frente e... E agora é aquela hora do vídeo em que a gente lê os comentários de hate no canal. Tô pensando como eu vou fazer a voz desse cara. Estevam... Estevam, meus ouvidos sangram. Tanta besteira que foi falada nesse vídeo. Eu saí do Twitter pra ver os mesmos chorões. Então fica no Twitter. Mas a gente tá lá também, só pra avisar. Pro seu azar a gente vai estar lá enchendo o saco também pra chorar mais ainda nos seus ouvidos, fazendo seus ouvidos e seus olhos sangrarem. Anderson, eu não consigo assistir os vídeos de vocês porque vocês falam muito palavrão. Cê é louco? Bem alto no fundo da sua boca. Marco,
Se você fizer um final, ninguém também gostaria. Nossa, essa construção tá maravilhosa, parece é um haiku. É um haiku. Se você fizer um final, ninguém também gostaria. Seu canal devia se chamar Como Falar Mal de Game of Thrones. Mas a gente conseguiu, 6 de 6. 6 ler seus comentários, de 6 ler seus comentários, teve um comentário dizendo: vocês não sabem que vocês não fazem nada e vocês querem reclamar? Por que vocês não fazem melhor? Por que vocês não vão lá e escrevem melhor, escrevem uma série melhor que essa, então? Conseguimos. Parabéns pra nós. Muito obrigado. Gabaritamos. Robson. Esse aqui foi no vídeo Robson. Foi no do... Robson, é só o Robson que ele comentou. Ele ficou bem ofendido por isso. Esse aqui é do vídeo do 5 Coisas. E ele disse: esse é o maior hater de todos. Olha, eu tenho 1,83, não sou tão alto assim. Donkey Kong. Esse aqui só tem um nome, Donkey Kong TV. Poxa, Donkey Kong. Nem o Donkey Kong gosta da gente. Donkey Kong. Donkey. Não é nem Donkey, é Donkey. Nossa, hein? Você é quem? Filho do Napoleão Bonaparte? O senhor das guerras e estratégias? Só escutei merda. Eu sou Nora do Napoleão Bonaparte. Do Napoleão Bonaparte, você não me contou? Nora do Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte. Eu acho engraçado porque as pessoas acham que tu precisa ser especialista em coisas específicas pra notar como elas são furadas. Não, mas não é só isso. Eu preciso ser especialista em estratégias de guerra pra saber que ir todo mundo correndo em direção ao escuro é uma péssima estratégia de guerra. Tipo... Sim, exatamente. E eu deixei bem claro, eu disse assim, eu acho que poderia ter sido feito isso. E eu deixei bem claro ainda, disse assim, eu não sei muito bem sobre o assunto, então eu tô deixando aqui no link um vídeo que eu assisti e que me embasou pra falar um pouco sobre ele, mas se vocês quiserem saber mais detalhes, tá aqui embaixo. Tá tudo explicadinho ali. Não, as pessoas, elas têm ouvido seletivo. E mais importante de tudo, se eu fosse o Jon Snow, eu não teria feito aquela estratégia dele. Foi ridícula. Miguel, esse aqui é o completo, assim. É a laminuta com arroz, tô me preparando. Feijão, bife e batata frita. Tá, tô pronta, vai. Que comentários ridículos, pelo amor de Deus! Vocês estão resumindo a série em um lixo. Apenas ficam falando mal de uma série que foi a melhor de todos os tempos e vai marcar gerações. Eu não nego isso, ela vai marcar gerações porque vai ser o pior final de todos os tempos. Então, enfim... Agora vem a minha parte. Enfim, vou tirar a minha inscrição de um canal que apenas impõe críticas destrutivas para uma série que já está sendo alvo de vários comentários negativos. Meu Deus. Primeiramente... Com o intuito apenas para tentar conseguir mais inscritos. Tu veio no nosso vídeo por livre e espontânea vontade, então a gente não tá impondo nada. A gente tá impondo críticas negativas no momento que tá todo mundo fazendo comentários negativos, sendo que a maioria, até esse exato momento, tava bolinando o saco da série. Todos os canais estavam bolinando o saco, estavam ali... Que maravilha! Engolindo tudo que vinha da série. A gente tava falando mal dessa merda 3 temporadas já. Nós começamos a fazer isso agora. Nós não estamos... Tanto é que nós não começamos a fazer isso agora, que se a gente quisesse fazer isso realmente pra ganhar, pra ficar farmando inscrito e view, a gente tava lambendo as bolas da série igual todo mundo. Que daí a gente pelo menos tava se dando bem, tava faturando mais e tava com mais inscrito no canal. Claro, a gente podia colocar a nossa review do último episódio, podia ser melhor temporada de Game of Thrones. E a gente arrumar as desculpas mais esfarrapadas do mundo porque Game of Thrones teve a melhor temporada, porque teve o melhor final, porque foi maravilhoso, porque fez muito sentido, foi muito bem escrita, teve ótimos efeitos especiais, sabe? Tipo, e aí sim, pelo amor de Deus, aí nós com certeza. Não faço questão da tua inscrição, então. Exatamente, até porque assim, a gente sempre respeitou a opinião de todo mundo, que nos tratou com respeito. Quem era mal educado com a gente, eu fazia questão de ser mal educado também com ela, pra pessoa entender que a gente não tá aqui pra brincadeira, a gente tá aqui pra grosseria e deboche. Então se a pessoa não leva a sério, não quer discordar
de uma forma civilizada, a gente também não tem por que ser civilizado com a pessoa. Agora, dizer que a gente tá fazendo isso só pra tentar surfar na onda de que todo mundo tá falando mal, é de uma pessoa que não era nossa inscrita antes. Não. Ele só tá dizendo isso, ele provavelmente nunca se inscreveu e tá dizendo isso só pra tentar fazer a gente se sentir mal com ele. Uau, nossa, eu tô devastada que o Miguel não é mais inscrito no nosso canal. Vou sentir muita falta do Miguel. Caceta! Isso doeu. Ó, Deus me punindo. Mas Deus nos ama, porque pelo amor de Deus, entende? É verdade. Deus nos ama. Mas enfim, a gente sempre vai tentar ser o mais... A gente nunca vai passar pano em série. Eu nunca passei pano nas coisas que eu gosto. Eu lembro que eu tava empolgadíssimo pra ver o Batman vs Superman, porque eu tinha certeza que ia ser melhor do que todos os filmes que a Marvel tinha lançado até então. E aí quando deu o filme, eu saí do cinema tão frustrado que eu disse assim, cara, esse filme foi uma merda. Eu falei na review, esse filme foi uma merda, e sentei o pau, e a partir dali, toda vez que eu vi uma coisa ruim, eu continuei falando mal, porque eu não vou ser desonesto com as pessoas que estão assistindo. Por que eu vou ser desonesto? Muito menos. Por que eu vou tentar pra ganhar view? Ai, pra ganhar view, muito Ganhar menos. inscrito. Nossa, tem uma coisa que eu abomino, é não falar o que eu realmente penso. Exatamente. Tipo, ficar me fingindo de sonsa, me fazendo de linguiça, de salame. Pra Só agradar. porque pra agradar, porque ó, se esse fosse o caso, no primeiro episódio, quando a gente viu a enxurrada de hate que a gente já tinha mudado a nossa opinião desde lá, pra, tipo, apaziguar as pessoas, tipo, ai não, por favor, se inscrevam no nosso canal, fiquem aqui, não nos odeiem. A gente pegou pesado da Não outra fala vez. que a gente é bosta, que a gente é lixo, que a gente é hater, que a gente não sabe de nada, que a gente é formado em quê mesmo? Ia ter gente nos odiando igual, então... E o mais engraçado é que, tipo assim, tanto é que o nosso... É muito engraçado tu ver como isso pesa pras pessoas, porque ao mesmo tempo que o The Bells, que foi o vídeo que mais teve reações da gente, teve mais de 1.000 dislikes, ele teve em compensação mais de 2.000 likes e mais de 1.500 comentários. Então, tipo, tu vê que as pessoas estavam brabas que a gente tava falando mal. E essas mesmas pessoas voltaram depois no 6º episódio pra dizer... Teve até alguns comentários, eu não quis colocar porque não tem por que também expor as pessoas que gostam do nosso trabalho. Mas o cara disse, realmente, eu discordei de vocês, fiquei muito bravo com a crítica de vocês, mas agora eu vim aqui porque eu sabia que vocês iam falar aquilo que a gente tava esperando. Porque eu fiquei muito frustrado com a série. Eu disse, é verdade, porque uma hora cai a ficha. Um dia vai cair a ficha pra essas pessoas também. E aí a gente vai estar aqui, de braços abertos, esperando. E eu não acho... Não vou dizer nada. Já falou bastante, chega. Então tá, pessoal. Esse foi o encerramento do último SQ Leu Seus Comentários de Game of Thrones. Terminamos com muito deboche. Com muito deboche e grosseria. Eu não sei se um dia a gente vai ter uma outra série que as pessoas defendem tão fervorosamente que a gente possa fazer vídeos como esse. Mas a gente sempre quer discutir com vocês. Nós vamos fazer reviews de muitas outras séries daqui pra frente. Então se vocês quiserem abrir esse espaço para comentário, com o SQL seus comentários, a gente vai fazer de outras séries. A gente tentou fazer uma vez com Westworld, só que a gente tava fazendo lives e as pessoas não deixavam os comentários. A gente e aí a gente fez um e daí a gente não tinha mais material para fazer os outros. Então se vocês querem continuar vendo o SQL seus comentários, continuem comentando os nossos vídeos de review e a gente abre as discussões sobre as coisas que a gente não comentou na review, porque às vezes a gente esquece também, porque nós somos humanos, né? Vamos combinar que nós somos humanos. E a gente quer muito discutir com vocês e a gente faz essas de Game of Thrones com muito deboche, grosseria e ironia e acidez, porque eu não tenho como fazer uma crítica mais séria de uma série que nem os próprios criadores levam a sério, entende? Eu faço uma crítica séria e eu levo a sério a história e tudo quando as pessoas que estão fazendo elas estão comprometidas a levar aquilo a sério. Exatamente. E a gente já foi muito criticado por ser muito sério, mas eu não sei como é que fazer review de Leftovers ser engraçada, nem queria eu fazer uma review de Leftovers ser engraçada, porque eu acho que é uma série séria, que trata de um assunto sério, então as reviews devem ser sérias. Só que Game of Thrones chutou o balde, eu chutei o balde, foda-se o balde, vou jogar o balde pela janela. Teve uma época que a gente se importava mais com isso, agora essa temporada foi só pra descarrego mesmo. E agora tá esse alívio, né? É o alívio da gente não ter que mais se preocupar todo domingo em Nossa, eu se a tinha HBO dor vai de cair. estômago, eu não conseguia dormir Era bem nas difícil, noites de era bem domingo, difícil. depois que quando o Misael ficava editando os vídeos, nossa... Agora é um grande peso já das costas. É muito estresse e ele não sai muito rápido. Porque a gente fica naquele estresse primeiro de será que o episódio vai vazar? Aí chega 2 horas antes do episódio não vazou, daí tu começa, será que a HBO vai cair?
Aí depois que a HBO vai cair, será que vai dar certo a gravação? Nós vamos conseguir lançar a tempo? Será que nós vamos conseguir mais views que a outra vez? E aí a gente ficava cada vez era uma preocupação diferente que ficava se acumulando, assim. A gente ia dormir 3 da manhã todos os dias. Mas apesar disso, apesar da gente ter feito 50 vídeos, a gente não aguentar mais falar de Game of Thrones, já sabia os nossos argumentos, nós já sabíamos de core salteado, a gente falava dormindo os argumentos quase já. Mas foi uma experiência bem legal, eu achei foi muito gostoso poder fazer esse monte de vídeo, poder fazer esse monte de ler seus comentários com muita diversão e muita piada, com os capítulos de novela mexicana. Porque tem muita gente nova legal no canal. Muita gente nova legal que gostou das nossas reviews. Porque eu nunca fiz o meu rant sobre o fandom tóxico de Game of Thrones, mas o fandom de Game of Thrones é extremamente tóxico. Eu tô em alguns grupos de Game of Thrones e a pessoa não podia expor a opinião, não importa o quanto mais respeitosa ela fosse. Tinha alguém nos comentários chamando ela de burra pra baixo. E isso é ridículo, na minha opinião. Esse tipo de comportamento. Mas em contraponto, nessa temporada a gente veio muita gente legal discutir com a gente, com respeito, mesmo discordando da gente. Tem muita gente que é nossa inscrita há muito tempo, que via mesmo discordando da gente. Um beijo especial pra Luana Schuch, que é nossa seguidora há muito tempo e que discorda veementemente das nossas críticas, mas nem por isso disse: desinscrevendo, tchau, seus bundões lixo. O Robert Miller, o Alexandre A1, que são dois que sempre, todo vídeo que sai eles estão comentando, e eles também estavam gostando da temporada, chegou no final eles desistiram também, mas eles estavam lá junto. A questão é concordar em discordar e discutir de uma maneira saudável. Com certeza. E é isso que a gente sempre tenta fazer, porque a gente tá aqui expondo nossas opiniões, a gente não tá impondo, a gente não quer que vocês acreditem em tudo que a gente tá dizendo, que vocês concordem com tudo que a gente tá dizendo. A gente vai tentar convencer você só. Mas faz parte do debate saudável. Com argumentos, não chamando vocês de burros por gostar de uma série que vocês gostam. Exatamente. Porque esse argumento é idiota. Entende? Mas enfim, foi uma experiência legal, apesar de estressante. E agora então vamos poder assistir séries boas como Chernobyl, que a gente tá louco pra assistir. E daqui a pouco tá chegando Legion já. Então tá, pessoal. Não esquece, como sempre, de dar joinha se você gostou, comentar aqui pra conversar com a gente, continuar conversando sobre esse mesmo assunto de novo. Se inscrever no nosso canal se não é inscrito, compartilhar esse vídeo nas redes sociais, seguir a gente nas redes sociais. Nós temos um grupo fechado no Facebook, nós temos Instagram e nós temos o Twitter, nós dois e o canal. Todos os links estão aqui na descrição. E falando na descrição, tem links dos livros de Game of Thrones aqui na descrição do nosso vídeo. São nossos links patrocinados da Amazon. Se vocês comprarem por ali, vocês ajudam o canal e leem coisas muito melhores que os roteiros das últimas 4 temporadas de Game of Thrones. Tá bom, pessoal? Até a próxima. Tchau!